Olá, amados, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. E hoje, na aula de número 15, a nossa última aula, nós vamos estudar o capítulo 6, dos versos 21 a 24 da Carta de Paulo aos Efésios. Vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu texto e nos acompanhe. No capítulo 6, verso 21 diz: "E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. E foi para isso que eu vos enviei, para que saibais o nosso respeito e ele console o vosso coração. A paz seja com todos os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor." Aleluia. Vamos agora tentar abordar, no entender do pouco, e responder essa pergunta. Qual era o contexto? Bom, nós vemos o término de uma carta cheia de ensinos, princípios, instruções pastorais e amor, onde Paulo escreve o desfecho final da sua epístola aos irmãos de Éfeso e a confia ao seu amado discípulo, Tíquico, e nos abençoa ao final com a sua bênção apostólica. A divisão textual do nosso estudo de hoje, ela ocorre em dois pontos. O primeiro ponto, nos versos 21 e 22, fala sobre o mensageiro que vive a mensagem. E nos versos 23 e 24, nós temos as palavras finais e a bênção apostólica. No verso 21 e 22, diz: "Para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração." Então, nós vemos aqui, amados, que Tíquico, ele era um discípulo. Ele faz parte do rol de irmãos que acompanhava Paulo. Nós podemos encontrar esse rol de irmãos lá em Atos, no capítulo 20, no verso 4, onde nós temos Sópater, Secundo, Gaio, Timóteo, Trófimo e Tíquico. E sobre ele, sobre o Tíquico, provavelmente ele era um cidadão de Éfeso. E ele foi responsável por levar a carta de Paulo aos Efésios e também a epístola dele, que foi escrita aos Colossenses. Mas é muito importante nós entendermos que o cerne dessa mensagem é a responsabilidade a qual foi confiada um discípulo de transmitir o ensino da palavra de Deus. Se nós voltarmos, dermos um passo para trás e nós lançarmos luz sobre a situação da igreja de Éfeso, em que, conforme nós vimos nas aulas anteriores, era uma cidade portuária, muito próspera da Ásia Menor, que tinha toda uma estrutura econômica, religiosa e moral, onde econômica nós tínhamos a questão da venda das esculturas, e aí já entra a questão religiosa, que era o culto à deusa Diana, que era considerado uma das maravilhas, o templo da deusa Diana era considerado uma das maravilhas do mundo antigo, e a questão moral, onde tinha a depravação, a imoralidade. E Tíquico tem em suas mãos a carta com os ensinos, com as admoestações de Paulo, que nós já conhecemos, né? Nós estamos na 15ª aula, para uma igreja que precisa desse alimento. Então, nós podemos compreender a necessidade e o grau de relevância que um simples discípulo tem perante toda uma comunidade. No slide seguinte, nós podemos entender que o Tíquico, ele possuía as características e responsabilidades de um discípulo. E não se aplica só para ele, se aplica para nós. Dos vários pontos que nós vamos abordar, o primeiro ponto é que ele é um irmão amado. O que nós podemos aprender disso? O discípulo, ele tem que primeiro ter o conhecimento, tem que ter o entendimento da sua finalidade,
mas antes de tudo ele tem que ser um irmão amável, ele tem que ser uma pessoa agradável. Ora, nós não vamos absorver um ensinamento e um conhecimento transmitido por uma pessoa que nós não gostamos. Então Paulo ele faz questão de enfatizar o irmão amado, e junto com isso já entra a segunda característica, fiel ministro. Isso nos remete à capacidade de manejar e conhecer a palavra de Deus. O discípulo ele tem que estar preparado e tem que ter dentro do seu coração o conhecimento da palavra de Deus. Até porque nós não passamos aquilo que nós achamos que é legal ou não é, nós transmitimos a palavra de Deus. Então, o discípulo ele tem que estar munido de toda a palavra de Deus para ministrar os corações. No terceiro ponto, ele entra como destemido. E o fato de estar destemido não está relacionado ao texto, mas sim à característica em que ele vivia. Ora, Paulo estava preso em Roma, ele estava em cárcere e ele estava sob a tutela dos soldados romanos. Qualquer cristão em sã consciência evitaria de todas as formas ter contato com Paulo, porque nós entendemos que há sim um risco iminente à própria vida e liberdade, mas Tíquico estava com ele e viu, de modo que Paulo fala que o objetivo dele é informar, é levar e passar a condição que ele tinha, e já nos leva para o outro ponto, em que ele possuía a confiança de Paulo, como nós falamos há alguns minutos atrás, em que ele estava carregando em mãos toda a orientação e exortação para toda uma comunidade cristã. Então, ele foi confiado também de informar o estado que Paulo estava passando. O que é que estava acontecendo com Paulo? Ele estava levando as informações para os irmãos. E no último ponto, ele tinha que transmitir a mensagem e consolar os irmãos. Nós podemos avaliar o grau de maturidade espiritual que Tíquico tinha, que responsabilidade. E assim é para os discípulos. A função do discípulo é gerar outros discípulos. Lembremos o que o próprio Jesus nos falou lá em Mateus 28, nos versos 18 a 20, em que ele fala: ide fazer discípulos em todas as nações. É esse ide, são esses discípulos que têm que ser gerados. Uma igreja que não gera discípulos é uma igreja deficiente, é uma igreja deficitária, é uma igreja que não honra aquilo que ela recebe. E nós somos encorajados a sermos discípulos. Nós vamos observar no slide seguinte uma frase muito interessante, que diz que ele levava nas mãos, na mente e no coração. Nas mãos, ele levava a carta, que era o documento, é físico, é tangível, é palpável. Nessa carta está todo o ensino que nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estudar. Mas na mente, ele levava o estado ao qual o apóstolo Paulo estava para transmitir aos irmãos, para que eles ficassem sabendo o que estava acontecendo, o que estava se passando. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nenhum meio de comunicação moderno. Então, ele trazia na sua memória aquilo que tinha que ser transmitido. Mas imaginemos que ele vai passar de um servo de Deus, de um líder da igreja que está preso. Isso vai trazer tristeza, vai atemorizar os corações. Por isso que Paulo fala que a mensagem que ele trazia era para consolar. Então, no coração, ele trazia uma mensagem de consolo e encorajamento. Aleluia! Assim é um discípulo. Ele tem que estar pronto e tem que estar municiado de toda a palavra, de toda a estratégia que o Senhor dá para ganhar, para ensinar, para consolar. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos 15 e 16, que toda a palavra, ela é poderosa, ela é direcionada para ensinar, instruir, redarguir, corrigir justiça. Então a palavra de Deus, ela é poderosíssima nos lábios de quem serve a Deus, de quem conhece o Senhor. Então essa é a responsabilidade do discípulo. E isso é o que Tíquico levava. Uma carta na mão, a situação na sua mente e no coração uma mensagem de
consolo e encorajamento, falando, olha, está difícil, mas prossigam. O que Paulo está fazendo é para a edificação da igreja, é o Senhor que está mandando, Ele está exercendo o seu ministério, e assim somos nós. Nós vemos no próximo slide um esqueminha sobre todo o fluxo, todo o processo de discipulado, onde nós temos no primeiro momento o fotizo, que é lançar a luz sobre a palavra, quando os nossos olhos são descortinados e nós somos iluminados pela palavra, somos alcançados pela graça de Deus, isso gera em nós a fé, isso gera em nós o novo nascimento, que é o azulzinho. Nós podemos ver esse fotizo, essa iluminação, quando a palavra de Deus toca o nosso coração, lá em Efésios, capítulo 1, no verso 3 ao verso 10, eu não vou colocar para não nos estendermos. Quando nós nascemos de novo, nós começamos a ser discipulados, nós começamos a ser ensinados. Lá em Efésios capítulo 4, verso 17, você vai ter uma referência a isso. Esse ensino gera em nós um crescimento espiritual na graça e no conhecimento, de modo que quando nós somos acompanhados, nós somos discipulados, temos um discipulador e nós vemos por experiência nossa, dele e dos conselhos, a sua caminhada cristã, que está lá em capítulo 4, no verso 11 e 18, um exemplo, nós temos um amadurecimento, e esse amadurecimento, ele nos leva ao envio, onde nós somos enviados. E aí é muito interessante que esse exemplo ele termina aí, onde nós temos 4 palavras e 3 setas, mas isso é um ciclo, de modo que quando você nasce novamente, você cresce na palavra, você amadurece, você é enviado, e aí o ciclo retorna ao início, mas só que você não é mais como discípulo, você é como discipulador. Você é como uma pessoa que prepara outra pessoa. E aí nos leva ao tópico que está aí, o que engatinhava agora corre. É como uma larva, uma lagartinha, onde ela está apenas andando e comendo. Com o passar do tempo, ela vai ganhando robustez, vai crescendo, até que ela cria para si um casulo. Nesse casulo ocorre a metamorfose. E essa larva, ao abrir o casulo, ela se revela uma borboleta e pode alçar e alcançar distâncias e levantar voo. Assim somos nós. Nós temos que passar pelo processo de nascimento, crescimento, amadurecimento e alçar voo. A criança que engatinhava, agora ela corre, agora ela ajuda, agora ela é útil para a palavra de Deus. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 6, no verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E isso é uma verdade para nós e nos leva ao próximo tópico, que é a missão do discípulo. Nós não somos maiores do que Cristo, mas nós aprendemos dele e levamos sobre nós a alcunha de Cristo quando somos chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Nós não temos ambição de ser maior do que eles e nem poderemos, mas nós temos a responsabilidade de sermos parecidos com ele e levar a sua mensagem. Aleluia! O Senhor é poderoso para fazer e para trabalhar em nossa vida, no nosso ensino. A missão do discípulo, certamente, verdadeiramente, é gerar discípulos. É fazer com que aqueles que não conhecem a palavra possam levar a palavra, possam trazer e se tornar uma nova criatura, trazer à luz aqueles que estão no oculto. Aleluia! Nós podemos compreender no slide seguinte também que no verso 23 nós entramos nas palavras finais e na bênção, que diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui o final, o término da carta. Era comum à época os remetentes terminarem as suas cartas com um voto,
e algumas vezes até alguns deuses pagãos eram citados. Mas Paulo, ele faz ao contrário. Ele, na verdade, nos deseja duas coisas. Esses dois desejos de Paulo são a paz e o amor com fé. E esses desejos, eles se revelam e nos mostram as características daquele que está sobre nós. Em Efésios 2:4, Paulo diz que ele é a nossa paz. Também em Efésios 4:2 e 3, diz que nós devemos andar em amor como ele nos amou. Então, esse simples desejo, que no primeiro momento passa desapercebido, ele se revela e nos mostra a característica de Cristo, em que a paz que ele deseja é a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. E o amor é para que nós podemos andar em amor com fé, andar em amor como ele nos amou. Tem uma mensagem muito interessante que está aí no slide de John Stott, que diz: a paz e o amor permanecem juntos, pois a paz é a reconciliação e o amor é a sua fonte e a sua efusão. Se nós pararmos um pouquinho e dermos um passo para trás e focarmos do lado físico-químico, partimos para o lado físico-químico da coisa, nós podemos ver que efusão é a capacidade que um gás, que é um fluido, tem de transpor, passar, adentrar, passar por pequenas aberturas, fissuras ou orifícios. E o amor permite que a paz de Cristo acesse, entre e penetre o mais fechado e duro coração. Então, amados, a paz, ela atua através do amor. O amor permite que a paz entre em nosso coração. O meu amor, o nosso amor, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que ele é a paz, porque também ele é o amor. Não há prova nenhuma maior do que dar a vida por quem não merece. Jesus deu a vida por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Então ele é o amor. E a paz, ela entra, é a efusão do amor. Aleluia. No verso seguinte, você vai ver no slide, no verso 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui uma bênção e uma condição. A bênção é a graça, que ele fala, a graça seja com todos, é o favor imerecido, é o charis, o charisma, lá do grego. E a condição é para que os que amam sinceramente a Jesus. Então é um princípio por trás dessa palavra. E nós somos grandemente abençoados. É muito interessante nós observarmos a questão do discipulado. Nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja em que discípulos são enviados. Então, tomemos essa palavra com propriedade. Vivemos um momento difícil ao qual nós passamos, que é o Covid-19. Mas em épocas de Covid, convide aquele seu amigo, aquele seu irmão em Cristo, que você acredita que pode ajudar na sua caminhada. Tenha discípulos, gere discípulos, ajude discípulos. Afinal, todos nós somos discípulos de Jesus. E a nossa missão é fazer discípulos semelhantes a Jesus, filhos semelhantes a Jesus. Então, o que nós vemos estudando Efésios? Bom, no capítulo 1, houve a apresentação de Cristo como Redentor e suficiente Salvador. No capítulo 2, nós fomos ensinados sobre a condição pregressa do homem pelo pecado, a distância de Deus, e nos leva a uma nova condição de reconciliação com Deus e com nossos irmãos. No capítulo 3, a salvação ela é manifesta aos gentios para o ensino e o conhecimento das riquezas insondáveis de Cristo, ou melhor, em Cristo. No capítulo 4, nós observamos a importância de nós mantermos a unidade da fé. Nós somos ensinados sobre os dons, sobre andarmos e termos
santidade. No capítulo 5, nós somos ensinados sobre os bons frutos da luz, a não praticarmos as obras das trevas, sobre as características de um lar cristão, princípios, e também somos ensinados sobre a vida conjugal. E por último, no capítulo 6, que estamos findando hoje, nós aprendemos sobre a família, pais e filhos, como agir as relações, sobre trabalho, servos e senhores, como nós devemos agir, sobre a armadura de Deus, que está voltado para princípios e verdades espirituais, e agora sobre o discipulado. No último quadro, aplicando em nossas vidas, nós temos basicamente 3 perguntas. A primeira pergunta é padrão. Quais foram as lições aprendidas hoje? O que é que você pôde compreender? O que você entendeu sobre a importância do discipulado? E por último, o que você conseguiu aprender durante o estudo da carta de Paulo aos Efésios? E agora, nós temos algumas imagens de agradecimentos e bastidores que vão ficar aí na tela. E nós podemos observar o caminho para o discipulado como a própria trajetória deste curso, onde iniciamos, fomos aprendendo juntos, crescendo, nos aprimorando e agora, ao final, podemos ver o quanto o Senhor tem sido bondoso conosco ao longo dessa caminhada juntos. Agradeço a Deus, aos irmãos presentes, os que oraram por nós, que nos ajudaram com dicas, feedbacks, e a você que estiveram conosco ao longo dessas 15 aulas. E agora, para concluirmos, vamos para a nossa mensagem final, que diz o seguinte: a carta aos Efésios, reconhecida por muitos como a rainha das epístolas paulinas, é a confirmação de que uma vida vitoriosa no presente resulta do conhecimento e vivência das verdades eternas de Deus. Pastor Elson, que Deus os abençoe. Não esquecendo, até a nossa próxima EBF com o nosso próximo estudo.